O povo do Oriente sempre adorou deuses e deusas. O povo do Oriente, podemos avaliar, podemos classificar como o povo que vem desde a Mesopotâmia até o Mar Vermelho, no começo ali do Egito. Aquilo é o Oriente. O Oriente Central. Aquela região, o norte da África, englobando o norte da África, é o começo de toda a história da humanidade. É ali que começou a humanidade. É claro que na Ásia como um todo, China, Mongólia, Sibéria, Manchúria, aquela região sempre os povos antigos estiveram lá. Mas a cultura que mais nos influencia hoje, no Ocidente, é a judaica. E essa cultura judaica, ela vem do encontro das culturas da Mesopotâmia com as culturas do norte do Egito, da África, né? E essa região, ela sempre foi muito povoada por deuses. Basta ver os gregos influenciados pelos egípcios, etíopes e africanos em geral, construíram um panteão divino com figuras interessantes, figuras emblemáticas de deuses e deusas. O que distingue os deuses gregos dos deuses do Oriente Médio é, evidentemente, a aparência e o aspecto da singularidade dos deuses e das deusas. Como os povos orientais daquela região adoravam deuses e deusas, as estátuas traziam a genitália exposta, porque, afinal de contas, é evidente, se você está adorando um deus, ele tem a genitália masculina, a estátua tem que ter a genitália masculina. Se você está adorando uma deusa, a genitália da estátua vai ter a genitália de uma deusa feminina, de uma entidade feminina, de um corpo antropomórfico, de um corpo humano feminino. Porque a partir de um certo período da cultura oriental e da cultura da humanidade, os homens deixaram de adorar o sol, as estrelas, os peixes, o rato, a serpente, o gato, o boi, a vaca, e começaram a adorar seres divinos para os quais eles construíram, eles, os sacerdotes, os homens e as mulheres, construíram imagens representando homens e mulheres, meninos e meninas. O Deus menino católico, durante muito tempo, era trazido no altar com a genitália infantil, impúbere, exposta. Porque, afinal de contas, você estava adorando um Deus masculino. Não podia restar dúvida de que aquela estátua não fosse de um menino. Até porque na infância, meninos e meninas são muito parecidos e alguém poderia dizer, olha, vocês estão adorando uma deusa e não um deus. Então, os católicos, durante muito tempo, traziam o Deus menino nu com a genitália exposta para adoração. Assim também eram os deuses do mundo mesopotâmio.
Os deuses, quais eram os deuses? Moloque e sua esposa. El e sua esposa. O outro deus era Moloque, El. E qual era o outro deus? Haviam vários deuses, mas todos eles tinham Baal, o deus Baal, que também trazia a sua parceira esposa. Esses deuses e deusas eram cultuados no panteão dos povos do Oriente. Quais eram esses povos? Os hebreus, os ferezeus, jebuseus, cananeus, egípcios. Os egípcios já tinham um panteão maior de deuses, mas muitos egípcios também adoravam Baal, Moloque, mas principalmente essas três figuras eram adoradas: Baal, Moloque e El. Quando o El se torna o deus dos judeus, o El nunca foi adorado pelos judeus. Quem são os judeus? Os judeus são o povo que surgiu das relações familiares, interfamiliares, dos hebreus com os cananeus. Os cananeus eram um povo muito separado. Por quê? Porque os cananeus comiam porco. E esse restante, todos esses outros povos, não comiam porcos, não comiam carne de porco. Eles não criavam porco, eles criavam ovelhas e cabritos e bodes, e bois e vacas. Já havia um certo pastoreio de bovinos, evidentemente equinos, bubalinos, né? Aves em geral, né? Galinhas, né? Pato, marreco, ganso, mas a variedade não era muito grande, até por conta das dificuldades econômicas daquela região e daquela época. A situação não era boa. Viver no deserto não era nada agradável. E como os cananeus eram um povo mais dado a criar o rebanho do que a andar pelo deserto, os cananeus eram procurados para fazer negócios, né? E os cananeus não adoravam o El, eles adoravam Baal e Moloque. Quando os cananeus se relacionam com os ferezeus, jebuseus e hebreus, eles formam um povo separado, porque cananeu se relacionava com cananeu, jebuseu com jebuseu, ferezeu com ferezeu, né? E hebreu com hebreu. Mas quando essas famílias se intercruzavam, se relacionavam, construíam sociedades cruzadas com os cananeus, eles não eram bem vistos. Eles eram chamados de pessoas imundas. E eles construíram sua sociedade, sua comunidade do outro lado do rio. E passaram a dar a si mesmos o nome de judeus. Judeus, eles construíram uma sociedade próspera e começaram a adorar um Deus só. Quem era esse Deus? O Jeová. Porque o Jeová surge da fusão do Moloque com o Baal e com o El. O El, vocês sabem daquela história do Israel, né? O Israel. Is da deusa Isis, Ra de Ra, o deus do Egito, e El,
O El, que era o Deus do Jacó, que brigou com o El, e o El teve que dar o nome para Jacó, que mudou de nome. Passou a ser Israel. Então o Israel não é uma nação. O Israel é um povo descendente do Jacó. O Jacó que mudou de nome. Ok? Então o Jacó muda de nome, atravessa o rio, constrói uma sociedade nova, apartada dos cananeus, dos ferezeus, mas eles são todos filhos de cananeus, porque são jebuseus com cananeus, ferezeus com cananeus e principalmente hebreus com cananeus, que deu os judeus, adoradores de Jeová, o grande Jeová, descendente do El, do Moloque e do Baal. E esses três deuses deixaram as suas figuras femininas para trás e os judeus passam a adorar somente o Jeová masculino, a figura masculina. Mas existe uma outra versão dessa história. Não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso faz a nossa história correr mais canais. Nos ajude, que eu te ajudo. Me ajuda, que eu te ajudo. Como é que eu vou te ajudar? Continuando essa história. Essa história de que o judeu adora só o Deus Jeová masculino, um Deus masculino único, não é bem assim. Tem uma deusa feminina que os sacerdotes judeus dançam, aquela dança, sabe aquela dança meio erótica que os sacerdotes judeus fazem diante do muro, né, que eles acreditam que é o muro das lamentações, o último pedaço do templo de Salomão, que também não é. Eu vou contar essa história para vocês depois. Aquilo é uma construção romana, não é o templo de Salomão. Essa história dá muito pano para manga. Dá o like e se inscreve no canal que eu vou mostrar para vocês essa história. Um Hakashamalaia bem grande, um Hakashamalaia bem grande, um Hakashamalaia bem grande para você. Hakashamalaia, Abacachalanta, Alamalanta, glória a Deus, aleluia!